Amados irmãos, estamos na quarta-feira, 15 de abril, ainda com as nossas atividades suspensas, acompanhando o desenrolar de todas as medidas governamentais e de saúde pública, mas estamos aqui para apresentar para os irmãos o culto desta noite, desejando que no ambiente do lar todos possamos estabelecer nossa convivência, nossa comunhão uns com os outros, participando através do chat as nossas opiniões e também estabelecendo com Deus esse momento de culto separado para essa hora. Nesse momento que saudamos aqueles que familiares estão juntos nessa celebração, eu desejo convidar a irmã Arlene Rodrigues para nos conduzir em nossa oração inicial, pedindo que Deus abençoe o nosso culto, as pessoas que dele vão participar e até onde ele possa chegar, seja sempre condutor, canal de bênçãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento de culto, Senhor, em que estamos aqui para prestar louvor, adoração ao Teu nome, porque só Tu és digno de receber o nosso louvor, Pai. Obrigada, Senhor, nesse momento em que a Tua igreja está em comunhão, ó Deus, ainda que não estando juntos no templo, mas podemos compartilhar os cânticos, a Tua palavra, Senhor. Podemos estar juntos com os nossos irmãos nos seus pedidos de oração, nas suas gratidões, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque dispomos desse recurso, ó Pai, de alcançar as famílias, de alcançar as pessoas, ó Deus, com a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e não tem permitido, ó Deus, que caiamos no desânimo e na tristeza, ó Pai. Nós queremos pedir que o Senhor conforte o coração de cada família, muitas famílias com perdas, que o Senhor, ó Deus, esteja confortando os seus corações, Senhor Deus. Fica conosco, colocando nos nossos lábios palavras de ânimo, palavras de conforto nesse tempo difícil de crise que estamos vivendo, Senhor Deus. Nós pedimos também pela Tua palavra que vai ser colocada, ó Deus, diante de nós, Senhor, que sejam palavras inspiradas que venham de Ti, ó Deus, que tragam ensinamentos para as nossas vidas, ó Deus, porque a Tua palavra é viva e tem sempre uma mensagem que nós precisamos, ó Deus, e nós te pedimos que o Senhor abençoe o pregador desta noite, Senhor. Abençoa todas as famílias da Tua igreja, nos ajude, ó Pai, a enfrentar esse período difícil e que muito em breve a gente possa estar junto para cultuar, para bendizer e louvar a Ti, Senhor Deus, aqui no templo. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Iniciando após a oração o nosso culto, ainda no seu processo de início, vamos lembrar um texto de Mateus capítulo 25, verso 13. Sempre convidamos a família a compartilhar conosco da leitura da Bíblia. Pegue a sua Bíblia ou acesse outros caminhos, outros meios e vamos lembrar um texto bem pequeno, mas profundamente significativo, que faz parte do nosso texto da mensagem. Diz Mateus 25, 13: Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vamos repetir? Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Agora chega um momento de muita participação, é quando vamos cantar, não é? Nós vamos acompanhar o irmão Bruno tocando e cantando para nos conduzir no hino que tem por título Bem de Manhã, o hino que sempre cantamos às quartas-feiras e vamos agora cantar juntos com a família reunida. Então cantemos Bem de Manhã. Bem de manhã, embora o céu seja
sempre triunfar, bem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. Amados, seguindo o nosso culto, um momento que não varia, que está sempre conosco, é o momento do culto, ele faz parte do culto, que é o momento de dedicação de vidas e bens. Claro, não estamos juntos aqui no templo, mas estamos consagrando esse momento quando renovamos nosso propósito de sempre estar dedicando nossa vida ao Senhor e ao seu trabalho, ao seu serviço. Então, nessa hora, enquanto vamos ainda cantar o hino Firme nas Promessas, em 2 estrofes, nós vamos estar pensando nessa hora, dedicação de nossas vidas e, quanto possível, também a dedicação dos nossos bens. Como é sabido da igreja, as condições de entrega das suas contribuições são via a rede bancária, nos 2 bancos que a igreja mantém conta. Também, passando aqui pelo templo, temos um plantão e podemos disponibilizar a transferência eletrônica através da máquina, e renovamos que os diáconos, na liderança do irmão Alexandre, têm ido à casa de alguns irmãos por conta das dificuldades que eventualmente algum possa ter. É um contato com ele e ele vai ou disponibiliza alguém que possa ir. Mas nessa hora, enquanto trabalhamos isso em nosso coração, em nossa vida, cantemos firme nas promessas. E olha, irmãos, mais que nunca, estamos precisando de firmar nas promessas da fidelidade do Senhor. Cantemos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas que não vão falhar, venço a tempestade do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Eu quero convidar para nos dirigir a Deus em oração por esse momento que estamos vivendo de dedicação de nossas vidas e nossos bens. Eu quero convidar o irmão Mércio, há pouco chegado à nossa igreja, mas já totalmente entrosado, que ele nos conduza a Deus em oração nesse momento. Oremos, irmão Mércio. Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Graças te damos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas depositadas no Teu altar. Continue, Senhor, abençoando o Teu povo, abençoando a Tua Igreja Batista em Jacarepaguá. Abençoe o pastor Elias Werneck e todo o seu ministério. Abençoe todo o corpo da igreja, os diáconos, os membros, Senhor. Livra-nos do mal, renova nossa fé em Ti e nos dê a paz. Continue sendo nosso Deus, em nome de Jesus. Meus amados, vamos agora abrir as nossas Bíblias para o nosso momento de meditação. É sempre muito prazeroso, né? Manusear a palavra, buscar entendimento, descobrir as verdades. Às vezes um texto a gente passa por ele várias vezes, cada vez que passa a gente aprende alguma coisa nova. Evangelho de Mateus, capítulo 25,
do verso 1 ao verso 13, a famosa e conhecida parábola das 10 virgens. Estamos prosseguindo no nosso programa, que anunciamos desde o ano passado, prossegue nesse ano ainda, para esgotar todas as parábolas. Então, Mateus 25, 1 a 13, diz o texto bíblico assim: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem o azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Que Deus nos abençoe. Amém. Título simples: Vigiai, ou a parábola das 10 virgens. Como se sabe, esse é um texto que só está em Mateus. Está no meio deste sermão profético escatológico. E as parábolas desse capítulo ensinam sobre a necessidade da vigilância e da fidelidade. Daí o tema para as advertências relacionadas com a volta de Jesus e o fim dos tempos. Essa é uma das parábolas mais conhecidas pelos cristãos. Embora seja tema de muitas mensagens, sermões, ela não é tão simples quanto parece à primeira vista. Precisa se entender e, com certeza, não é hoje que a gente esgota tudo que nela se ensina. Qual é o contexto dessa parábola das 10 virgens? Na última parte do sermão, no capítulo 24, Jesus faz um alerta sobre a separação entre bons e maus, santos e ímpios, que haverá na ocasião da sua segunda vinda. Já no capítulo 25, o nosso texto, tal separação é ainda mais detalhada, e ele conta 3 parábolas. A das 10 virgens, que a gente acabou de ler, a dos talentos e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Jesus usa nesta parábola algo do seu tempo, típico do seu tempo, que era o casamento judaico nessa época. Quando um casal se casava na Palestina, não saíam em viagem de bodas, ficavam em casa e durante uma semana recebiam seus amigos, que tinham para com esse casal um tratamento muito especial, chamando-o de príncipe e ela de princesa. Quem ia ao casamento? Bem, todos. Dizia um adágio que dos 6 aos 60, qualquer um podia ser um convidado para uma festa de casamento. Olha, a coisa era tão séria que os rabinos chegavam a liberar qualquer homem que quisesse comparecer a uma festa de bodas, ainda que estivesse estudando a lei, porque a alegria de uma festa de casamento era entre os judeus muito grande. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá a noiva o esperava com suas damas de honra,
aqui no texto tratada de as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do noivo, saíam para fora da casa com as suas lâmpadas acesas, iluminando a chegada, o trânsito final do noivo até aquela casa. Há muitas interpretações em torno dessa parábola e eu vou citar algumas coisas relacionadas com isso e depois trago para as nossas lições. Bem, ao longo de anos, pensadores, teólogos, pregadores, intérpretes têm dado as suas ideias. Para alguns, uma coisa, para outros outra, mas parece que concordamos todos que o noivo aqui é Cristo. Sobre o direcionamento dessa parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus, enquanto outros acreditam que ela tem uma referência abrangente a todos, nisso incluindo cristãos verdadeiros, que professam verdadeiramente a fé cristã, e cristãos nominais, que estão entre esses verdadeiros todo o tempo. O principal argumento utilizado por quem defende a exclusiva aplicação aos judeus é que a igreja é que é a noiva e não as madrinhas, as damas, né? Também defendem que a voz que anuncia a chegada do noivo é a voz dos profetas que proclamavam ou proclamaram a chegada, a vinda do Messias. Sob esse aspecto, entendem as virgens insensatas são os judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias e acreditavam que a sua religiosidade seria suficiente para inseri-los no reino, e as virgens sensatas representariam aqueles judeus que, compreendendo a vinda do Messias naquele tempo, já o aceitavam como tal. Na verdade, Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 27, diz assim: também Isaías exclama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, as virgens consideradas sensatas seriam esse remanescente que abraçava e aceitava o Senhor Jesus como Messias. A figura do azeite também é discutida, sendo que há diversas compreensões. Para alguns, representa o Espírito Santo e seu ministério. Para outros, representa o grande amor de Deus, e ainda outros acham que é a graça de Deus. O sono que acometeu as virgens, para alguns, trata de momentos típicos de fraqueza espiritual pelos quais o crente possa eventualmente passar. Para outros, representa a ideia de que a volta do Senhor Jesus tem demorado e está provando os que o esperam. A aplicação da parábola das 10 virgens. Vejamos então. Como se sabe, vimos e nem chegamos perto, de clarear todas as interpretações. Grandes expositores da palavra de Deus ao longo da história fizeram seus sermões incríveis, lembrando esse momento, e eles não são unânimes, Muitos, felizmente, não distorcem o verdadeiro ensino dessa parábola, o que talvez mostre a tamanha abrangência do princípio contido nela, que é o despertamento para o estado de vigilância. Embora seja possível nessa parábola fazer alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Cristo à Terra, penso que se considerarmos o capítulo anterior, o 24, e naturalmente percebermos a continuação dos ensinos apresentados nele, ainda na composição do capítulo 25, será impossível não aplicá-la sob as verdades de que o juízo de Deus virá e quando ele se estabelecer, ele fará separação entre bons e maus, entre cristãos verdadeiros, cristãos nominais ou cristãos hipócritas. Essa parábola aponta inapelavelmente para o dia do juízo, advertindo-nos que temos necessidade de manter uma vida de vigilância. A gente pode tirar algumas lições dessa parábola.
seja qual for a interpretação adotada, vamos a alguns detalhes que nos chegam como ensinamento. Todas eram virgens. Bem, historicamente a virgindade sempre estava relacionada à religiosidade, ao sagrado e à pureza. Na parábola, tanto as prudentes quanto as insensatas, noutra versão, loucas, eram virgens. Isso não significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns, na verdade, nunca a tiveram. As virgens insensatas em nenhum momento foram prudentes, e as prudentes em nenhum momento foram insensatas. E isso não é um jogo de troca-letras, mas um desafio para que nos mantenhamos todo o tempo fiéis ao Senhor. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade e pureza, claramente podemos perceber que tal religiosidade não poderá fazer ou proporcionar a salvação a ninguém. Não basta ser sensato, é preciso ter o azeite. As insensatas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem azeite. Aprendemos ainda que as aparências enganam. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas, e pelo que aprendemos no texto, diz que todas igualmente saíram ao encontro do esposo. Todas com as suas lâmpadas acesas. Nesse momento, talvez fosse praticamente impossível, humanamente falando, separá-las, pois tudo convergia para um estado de unanimidade. Tudo certinho. Até ali, tudo certinho. Realmente é muito difícil conseguir separar crentes nominais dos crentes verdadeiros. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem as mesmas mensagens, cantam os mesmos louvores, alguns se destacam e acabam fazendo grandes realizações, grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam de maneira eloquente e se põem como instrumentos nas mãos do Senhor, e em nome dele muitas coisas realizam. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus 7, quando diz lá em Mateus 7, 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nosso Deus é justo, e naquele dia não haverá intruso na festa. Mas as lâmpadas apagaram. Se por um lado, inicialmente, é muito difícil perceber quem são os verdadeiros, os prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que essa diferença se torna duramente visível. Quando? O apagar das lâmpadas. Aí fica patente, aí fica claro. O cristão nominal, com sua fé histórica, não conseguirá manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Sua hipocrisia, sua religiosidade e sua aparência podem até iluminar o caminho de sua vida por um certo tempo, e de maneira que haverá até quem o siga. Todavia, não resistirá até o fim, porque, digamos, o combustível, o azeite, não existe. Uma coisa é a lua à noite, sua luz é encantadora. Outra coisa é de dia, ela não tem luz própria. Ela reflete uma luz que não é dela. A fé histórica é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Aprendemos ainda que o azeite é pessoal. Cada uma tinha o seu, e 5 tinham muito pouco. Como já dissemos, nesse ponto os estudiosos defendem significados diferentes para a figura do azeite. Porém, seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis, são indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite não se pode dividir, ele é pessoal,
suficiente para os prudentes. Eu posso falar do azeite, devo falar sobre ele, mas cada um deverá apropriar-se do azeite, que é o Espírito Santo de Deus, para seguir a sua vida. Aprendemos que o azeite não pode ser obtido por esforço humano. Talvez as virgens insensatas da parábola não levaram azeite consigo porque acharam que o noivo viria rapidamente. Quando perceberam que o noivo tardou em vir, mas veio, então desesperadamente tentaram primeiro pedir emprestado e depois saíram para comprar o azeite que lhes faltava. Era tarde demais. Parece que até compraram. Elas voltam, mas repito, tarde demais, as portas estavam fechadas. A parábola termina com as virgens nécias batendo à porta do noivo e sendo por ele rejeitadas. Pode ser que elas queiram mostrar ou tivessem desejado mostrar que se esforçaram para estar ali, correram, compraram e estavam ali, mas era tarde demais. Irmãos, essa é uma sinalização preciosa na nossa caminhada. Deixar as coisas para o último momento é um risco muito grande. Deixar de servir ao Senhor no tempo adequado, quando podemos fazê-lo, é muito arriscado. Pode chegar um tempo em que não mais será possível. Eu, quando leio esse texto e chego nesse ponto que elas estão batendo, eu crio uma imagem, eu crio uma imagem, uma espécie de um castelo alto, muros altos, aquela porta medieval, grande, fechada, e elas batendo insistentemente, e então se reproduz a voz de alguém: está fechado, não pode mais entrar. O ruído da festa, a alegria da cantoria, tudo elas ouvem, mas tarde demais. Por último, meus amados, aprendemos sobre a prudência e vigilância. Muitos pregadores, de maneira equivocada, quando pregam sobre esse texto, parecem fazer entender que apenas as virgens insensatas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Certamente que se pode dar diferentes interpretações a esse sonho. Aliás, estamos lidando com uma parábola, é possível isso. Sempre se pode interpretar, mas uma coisa nos parece clara: o sono não foi o sinal da insensatez delas, ou seja, as prudentes não passaram a ser insensatas pelo fato de terem dormido, nem as insensatas tornaram assim porque dormiram. A insensatez vem de antes, vem de algum tempo atrás, quando de maneira, vamos chamar, nominal, elas se prepararam, mas não foi adequadamente. O fato da prudência não está relacionado ao sono, mas ao fato de ter ou não ter o azeite. Isto é, ser prudente e estar preparada, é possuir o azeite, isto é, a graça de Cristo. Ninguém duvide que a principal lição desta parábola de Jesus, sem dúvida, seja a recomendação da vigilância. A questão é vigiar. O que se pode entender como vigilância aprovada, prudente, é aquela que nos prepara para uma longa espera. Esperar por pouco tempo não nos é difícil. Se a gente vai a um banco e a gente repara que a fila está pequena, a gente não se exaspera, a gente se acomoda e aguarda a nossa vez. Quando a gente, entretanto, verifica que a fila está grande demais, e a gente olha para o relógio, o nosso tempo parece não ser adequado, então a gente perde o senso, a gente fica irritado, ou fica e ali fica lamentando, entristecido, ou vai fazer outra coisa. Não dá para crer em valor no zelo temporário pelo retorno de Cristo. Não serve para nada, bem, serve para iludir, né? Não serve para nada quando eu não me preparo ou tenho um preparo raso, superficial, capilar, não desceu ao meu coração, é algo que eu faço no impulso da minha motivação, mas não há no cerne da minha vida uma experiência
vital com Jesus Cristo. Talvez possamos entender uma sutileza de argumentação, mas de consequências muito diversas. Muitos entendem que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas a verdade é que vigiar é estar preparado para a volta de Cristo a todo tempo. Pode parecer mesma coisa, mas não é. Creia nisso. Essa parábola nos ensina tal diferença. As virgens nécias esperaram pelo noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperaram por ele a todo tempo. Elas tinham azeite, elas estavam preparadas e uma longa espera, e elas vigiaram e elas foram recebidas. Para concluir, nada melhor do que voltar a este verso 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Quando estava terminando essa palavra, eu me dei conta de abrir um comentário lá em casa e encontrei 4 coisas breves que eu menciono agora, lembrando essa parábola. McNair, comentando a Bíblia, diz assim, dos efeitos da vigilância. Primeiro, estar vigilantes guarda-nos de demasiada preocupação com os interesses pessoais. Estar vigilante pela volta do Senhor Jesus, trabalhando nessa direção, me guarda de me envolver demasiadamente, não é despreocupar, mas demasiadamente preocupado com os interesses atuais. Segundo, vigiar preserva do desânimo que poderia resultar de provações de algum momento que eu tenha que passar por eles. Estando vigiando, eu passo pelas provações porque eu estou em sintonia. Em terceiro lugar, inspira-nos com grande esperança para o porvir. Quando eu estou vigilante, anela o meu coração, inspira a minha vida imaginar que, apesar de toda a luta, eu vislumbro, eu vejo, eu tenho certeza do meu encontro com Ele e de minha aprovação na volta dEle. Por último, nos põe em estado de preocupação com Cristo, não como Cristo sofredor, mas como o Rei Divino que já cuida da minha vida. O prejuízo das virgens nécias não equilibradas foi a perda da alegria da festa. Aprendemos que o remorso por bênçãos perdidas do bem pode ser, um dos principais castigos dos que vivem de modo insensato. Qual o prêmio delas, das prudentes? Entraram para aquela festa. Meus irmãos, aprendemos que há galardão para o crente em Cristo, pois convive agora com a presença efetiva de Cristo no seu coração, mas tem certeza dessa plenitude naquele dia da sua volta. Isso é certo. Então, lembremos que vigiar é uma ordem do Senhor Jesus, por isso que Ele criou essa história para mostrar que é necessário que estejamos vigilantes. Então, sejamos vigilantes. Que Ele nos abençoe. Amém. Passemos agora, irmãos amados, aos nossos pedidos de oração, a nossa corrente de oração, o nosso momento de oração. E antes de começá-lo, eu queria compartilhar com a nossa igreja, com a minha igreja, um momento que a minha família viveu muito grave nesses últimos, talvez 20, 25 dias. A esse tempo, mais ou menos, a minha filha de Manaus me ligou chorando para dizer que seu esposo, Vinícius, dentista, militar, tinha sido acometido do Covid-19. O teste deu positivo. Recolheu-se em casa e a preocupação era com ela e com o neto. O tratamento foi longo, muitas noites conversamos, choramos, oramos, até que num belo dia ela diz: pai, meu teste também deu positivo. Agora os dois
vivendo esse momento, o neto ali com seus 8 para 9 anos, e a gente orava e chorava. A outra filha que mora lá, pouco pôde fazer porque ela tem uma enfermidade autoimune nessa área do sistema respiratório, sarcoidose, tem que manter uma distância. Irmãos, foi uma luta grande, noite após noite, dia após dia. Telefonemas e orações, mas Deus foi dando a resposta. No tempo próprio, Vinícius foi melhorando e ao fazer o teste deu resolvido, e Ana mais uns dias ainda e também já está saindo, por segunda ou terça-feira, já sai do período obrigatório. Eu sou grato a Deus por essa experiência e quero dizer o seguinte: eu posso imaginar o que uma família esteja passando quando nós vivemos isso. Mas dou graças a Deus, Ele nos concedeu a vitória. Agora Ana vai voltar para as suas atividades. Manaus é uma região que os irmãos estão acompanhando pela televisão, muitíssimo contagiada, e ela é médica, vai precisar voltar, mas tenho pedido a Deus que aguarde, bem como toda a rede, todos os médicos, né? Mas eu tenho aqui alguns pedidos de oração que foram encaminhados e que nós vamos agora mencionar. Vejam bem, estejamos em atitude de oração. A irmã Esther Vargas nos faz pedidos por ela mesma. Há momentos que ela sente que se fragiliza ao sabor dessa luta que todos estamos passando, mas ela pede pelo seu irmão Uzias Vargas, que vem passando bastante mal, diz aqui o texto. Ela pede por ela, pelo seu irmão, a irmã Estelita, porque deve ser objeto das nossas orações, porque ela está tratando dele e ele está com câncer e precisa ser atendido. Nesse momento as coisas têm ficado difíceis. Então lembramos da Esther, lembremos da Estelita que está com ele e lembremos do seu irmão Uzias. Uma antiga amiga nossa, Helenice Mendonça Moraes, há alguns anos a gente não se vê, ao ver a possibilidade do pedido de oração, pede as orações pela sua cunhada Marise, diagnosticada com câncer no baço. Está em processo de exames para cirurgia. Eu tenho aquela lista que hoje não vou ler, mas os irmãos se lembram, né? Também uma senhora chamada uma senhora chamada Neiva, passou um e-mail pedindo as orações pela sua vida, pela saúde da família, saúde emocional da família. Devemos lembrar da família da irmã Rita Santana Silva Reis, que foi chamada à presença de Deus no dia 8, sepultada em 9, com fortes suspeitas dessa enfermidade. O sepultamento foi só para a família. Também no dia de ontem, terça-feira, a irmã Eunice viveu um momento difícil com o sepultamento do seu esposo Oberdan aqui no Pichincha. Também pouca gente pôde comparecer para dar suporte, né? Graça também manda um pedido por ela, pela sua irmã, pelas famílias que estão afetadas, vivendo momentos dessa crueldade que nos está alcançando. E lembremos também do pastor Sócrates, né, nosso executivo, lutando bravamente, e todos os demais casos. Então, amados, agora aí na sua casa, não sei como você pode fazer, se em 2 a 2, duplas ou não. O fato é que eu queria que você curvasse a sua fronte e se dirigisse a Deus em oração. Nós vamos pedir ao Bruno para sequenciar uma página, um momento musical, para que os irmãos em seus lares estejam orando por esses pedidos. Coloquem mais uma vez a nossa cidade, o nosso país, as nossas autoridades, para que haja convergência, justiça nas decisões e nos dê o amparo nesse tempo que já se vê será um tempo ainda difícil por alguns dias e por tanto mais quando tivermos de recuperar as questões econômicas. Oremos enquanto acompanhamos o irmão Bruno tocando.
estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração tenha a paz que o Senhor pode dar. Sei que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Enquanto ainda os irmãos estão orando, eu quero convidar o irmão Glauco para nos conduzir em oração, pedindo a Deus por essa hora, por esse momento da nossa pátria. Vamos ainda acompanhando o irmão Glauco, ainda estar em oração. Senhor Deus, querido Pai, sou grato a Ti, Senhor, por mais um dia que Tu concedes de vida, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua bondade tem nos alcançado, Senhor, a Tua misericórdia, e nós podemos, Senhor, ter a nossa segurança em Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão dessa igreja, cada membro aqui, Senhor, e te pedimos, Senhor, de forma especial pela vida do pastor Elias, Senhor, sua família aqui na condução da Tua casa, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque temos podido sentir o Teu cuidado, sentir a Tua proteção, Senhor, ao longo dessa semana, ao longo desses dias tão difíceis que temos vivido, Senhor. E te pedimos, Pai, que Tu estejas conosco, nos protegendo, nos guardando, Senhor, e que nós possamos, Pai, estar sempre buscando a Ti, sempre, Senhor, tendo os nossos corações, Senhor, a nossa visão voltados para Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas abençoando essa igreja, guardando a cada um, e que no decorrer dessa semana, Senhor, possamos continuar, Pai, trabalhando, Senhor, tendo as nossas atividades na medida do possível, Senhor, e que a Tua mão poderosa esteja nos guardando, Pai. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, fechando o nosso culto, as comunicações
A gente tem tido no domingo através do PIB Informa, continuamos atividades suspensas, então domingo os irmãos terão outras informações, mas sigamos assim, né? E eu queria, ao encerrar esse culto, convidar o irmão Henrique para nos dirigir a Deus nesta oração final, pedindo que Deus continue com o anjo do Senhor acampado ao redor dos que o temem e os livra, não é? Essa é a palavra de Deus para nós. Que Deus nos dê um restante de semana abençoado e vamos já desde já preparar para domingo. Quero lembrar, principalmente as crianças, que teremos o nosso momento infantil, que já foi amplamente aprovado. E olha, tem uma novidade que eu não vou dizer agora, vocês só vão ver domingo, quando o momento infantil estiver terminando, entra uma novidade. Então, acompanhemos reverentemente o irmão Henrique nessa oração que encerra o nosso culto. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse culto, ó Deus. Obrigado porque ainda podemos fazer esse tipo de celebração. Ser com todos os pedidos que foram feitos, Senhor. Ser com os médicos, essa crise do coronavírus. Ser também, ó Pai, com a lição que foi dada hoje, que ela consiga preencher, estar na mente de cada um de nós. Esteja nos guardando nesse momento difícil. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.